Amém, irmãos? Bom dia a todos. Amém. Que alegria estar aqui com vocês mais essa manhã. Enquanto o mundo comemora carnaval, está pulando carnaval, nós comemoramos o reino de Deus expandido por todas as nações. Amém? Amém. Muito incrível que nós estamos comemorando 5 batismos em 3 semanas. Amém. Eu já vou falar melhor sobre alguns deles, mas hoje a gente vai começar uma nova série. Para quem é da região sul, vai começar uma nova série, amém? Uma vez, mês passado, a gente falou sobre o fruto do Espírito. Então alguns de vocês viram essa pregação. Hoje a gente vai começar a falar de cada um dos gomos do fruto do Espírito. O título de hoje é Mansidão e o papel da consciência. Vamos lá comigo para Gálatas capítulo 5. Vamos lá, Caio. Enquanto eu pego minhas anotações, amém? Vamos lá, irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá, Caio. Pega, Caio. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, mês passado eu disse que o fruto do Espírito são todas essas coisas. Não se trata dos frutos do Espírito no plural, mas do fruto do Espírito no singular. Leia de novo essa passagem e você vai perceber que o fruto do Espírito são todas essas coisas, não os frutos do Espírito. E aqui a gente viu também que o fruto do Espírito é o caráter do cristão revelado em suas múltiplas facetas. Amor, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, etc. E hoje a gente vai começar pela mansidão. No culto seguinte a gente vai falar de amabilidade. Vamos entender o que significa mansidão? Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vamos lá, Caio. Essas características do fruto do Espírito, nós precisamos desenvolvê-las em conjunto. Da mesma forma como uma laranja tem casca, fibras, vitaminas, sais minerais, polpa e semente. E essas características, esses atributos da laranja crescem em conjunto. Se uma laranja cresce mais a casca do que a polpa, ela seria uma aberração e não passaria num teste de qualidade. Nós, como discípulos que temos o Espírito Santo, temos que desenvolvê-las em conjunto de forma harmoniosa e simultânea. Uma pessoa que é amável, mas não tem bondade, essa característica pode não ser um fruto do Espírito, mas apenas um traço característico natural dessa pessoa. Então nós precisamos ter todas essas características, inclusive mansidão. Então lá em Mateus 11, versículo 28, fala assim a palavra de Deus: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Amém. E vocês encontrarão descanso às suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que legal! Então Jesus aqui ensina que mansidão e humildade são duas faces da mesma moeda. Então uma pessoa mansa é uma pessoa humilde também, são sinônimos. A mansidão pode ser traduzida como brandura de espírito e de consciência. Então a pessoa que é mansa e humilde, ela tem um conceito equilibrado de si mesma e aceita a correção com facilidade. A vida de discípula de uma pessoa mansa é uma vida agradável. Ela não sente um peso, um fardo de fazer a vontade de Deus. Ela tem prazer, tem gosto de evangelizar, de ter seus tempos com Deus. Por quê? Porque o jugo de Deus é suave. E aqui Jesus se coloca como um exemplo de uma pessoa humilde e mansa. Amém. Ele fala: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vamos entender então como funciona isso. O que significa a mansidão? Nós temos 3 pontos hoje. Vamos lá para João capítulo 13. Amém. O oposto da mansidão é orgulho ou instabilidade. A gente vai ver um caso desse aqui agora de um discípulo. Não poderia ser outro, claro que é Pedro. Pedro sempre dá uma bola fora, amém? Mas Jesus confia em Pedro, a gente vai ver como funciona isso.
Nós vamos ver o lava-pé de Jesus. João capítulo 13, versículo 1. Estão comigo? Sim, vamos lá. Vamos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria trair. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Uau, que escritura incrível, não? Aqui Jesus ensina o conceito da servidão. Jesus chega para os seus discípulos. Naquela época as pessoas não usavam botas ou tênis, sapato. Então normalmente eles andavam descalços. E não tinha piso de azulejo, então era na terra que eles pisavam. Ainda que eles tomassem banho, o pé sempre ficava sujo e imundo. E o papel dos escravos naquela época era de limpar os pés dos seus senhores. Então, lavar os pés é uma condição de um escravo. E Jesus aqui se põe como escravo e começa a lavar os pés de cada um dos seus 12 discípulos. E durante esse ritual, Jesus tira uma toalha e chega para Pedro e começa a lavar os pés dele. E Pedro reage: Não, Senhor, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro não se considera digno de Jesus lavar os pés dele. Aí Jesus fala assim: Se você não aceitar que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, já que é assim, então me lava inteiro, lava todo o meu corpo. Jesus deu a mão e puxou o braço. A gente pode ver dois conceitos aqui no comportamento de Pedro. Olha a instabilidade de Pedro. Pedro foi exatamente o oposto do manso. Ele foi desequilibrado. Ele mostrou dois tipos de comportamento opostos. Nós temos 3 pontos hoje, e cada um concerne um tipo diferente de consciência. A consciência representa o que você é, a sua essência. E olha só, os 3 pontos de hoje são o seguinte. Primeiro ponto: consciência culpada rejeita a graça. Para uma pessoa culpada, a graça não é necessária. Segundo ponto: consciência enganada. Ela abusa da graça. Para essa pessoa, a graça é necessária, mas não suficiente. Terceiro ponto: consciência humilde ou mansa. Ela aceita a graça. A graça para essa pessoa é necessária e suficiente. Vamos analisar a consciência de Pedro no momento em que Jesus tenta lavar os pés dele. Então, primeiro, Pedro rejeita a graça. O que significa a palavra graça? Graça, irmãos, é dar à pessoa o que ela não merece. Pedro não merecia de fato que Jesus lavasse os pés dele. Então essa era a graça de Jesus, que mais tarde seria simbolizada pelo sacrifício dele na cruz. Depois, quando ele fala: Você não terá parte comigo, referindo aqui a salvação, obviamente, Pedro agora ele mostra o outro tipo de consciência, que é a enganada. Agora ele abusa da graça, ele quer mais do que a graça. O lavar o pé não é suficiente, ele queria que Jesus banhasse ele inteiro. E Jesus fala assim: Não, quem se banhou precisa apenas lavar os seus pés. O resto já está limpo. Mas nem todos, porque ele se referia a Judas, que o trairia. Irmãos, aqui é um símbolo para o batismo. Esses outros 11 discípulos, eles estão salvos. Eles foram batizados, como símbolo aqui, do lavar o corpo inteiro. Uma pessoa que é batizada, sim, é perdoada de todos os seus pecados. Recebeu a graça. Entretanto, a pessoa ainda continua pecando. Existe um segundo processo de purificação dos pecados, além do batismo.
que é um contato diário e constante com o sangue de Jesus Cristo. Então depois que você batizou, você continuou pecando, você não precisa lavar seu corpo inteiro, ou seja, você não precisa se batizar de novo. Você precisa lavar os seus pés, ou seja, estar em constante confissão e arrependimento dos seus pecados. E o sangue de Jesus, que você esteve em contato no batismo, te purifica de todos os pecados. Amém. Essa que é a profundidade aqui dessa escritura. Então Jesus está ensinando o conceito da graça aqui. Então nós vamos analisar cada tipo de consciência. Amém. A pessoa que tem consciência culpada tem dificuldade de perdoar a si mesma. Ela sente remorso pelos seus pecados e por isso ela não compreende a cruz. Se ela compreendesse a cruz, ela perdoaria a si mesma, porque Deus a perdoou. Ela não tem mais pecado, então para que se culpar? Então ela rejeita a graça. A pessoa que tem consciência enganada, ela aceita a graça, se torna discípula, mas ela quer receber de Deus mais do que a salvação. Ela quer namoro no reino, ela quer que a família seja discípula, ela quer uma posição de liderança no ministério. Tem várias coisas, quer um trabalho, quer dinheiro, quer saúde. Às vezes Deus não dá essas coisas. Mas como discípulos de consciência humilde, temos que entender que a graça é suficiente para você. Amém. Amém? Muito bom, cara. Então esses são os dois tipos de consciência. A pessoa que é humilde, então, ela aceita a graça, é necessária e suficiente. Entende que não merece nada além, se sente privilegiada de ser discípula. E faz a vontade de Deus com alegria. Amém? É como se fosse uma mola. A mola, ela tem uma posição de equilíbrio, tem uma posição de alongamento e uma posição comprimida. A consciência funciona dessa forma. O discípulo que é instável, ele oscila muito entre consciência culpada e enganada. Ele se demonstra arrogante e inseguro às vezes, como Pedro. Pedro começou inseguro, Jesus, não me lave. Depois ele ficou arrogante, Jesus, me lave inteiro. Então a pessoa que tem consciência humilde, ela tem esse equilíbrio, tem pequenas oscilações. Por quê? Porque todo mundo peca. Sempre a gente vai ter essa oscilação. A gente nunca vai ser 100% humilde. Então nós precisamos aprender a sermos humildes e ter um equilíbrio de consciência. O que acontece se eu esticar muito essa mola? Ela vai perder a propriedade de oscilação. Da mesma forma, se você oscilar muito como cristão, chega uma hora que você arrebenta a sua consciência e você cai da fé. É o caso de Judas. Aí para restaurar essa mola, você precisa de algum esforço. Então é possível sim, depois que você perde a salvação, se a pessoa perde a salvação, ela se restaurar e estar bem com Deus de novo. Temos muitos exemplos aqui de pessoas que voltaram a ser discípulas. Então, irmãos, precisamos entender como funciona isso. Uma vez, nós temos aqui um dos batismos dessas 3 semanas, que é a Tainá. Onde está a Tainá? Amém? Palmas para a Tainá, amém? Nossa irmã. Quando eu fui fazer o primeiro estudo com a Tainá, eu não conhecia ela tão bem assim. Então eu pensei, nossa, como que eu vou conquistar a confiança da Tainá? Eu tenho que levar a palavra de Deus para ela. Como que eu posso ganhar ela? Então o primeiro estudo era sobre caráter, era chamado de graça. Justamente isso que a gente está falando aqui. Aí eu pensei assim, nossa, a gente estava lá no shopping Campo Limpo, eu falei, nossa, vou comprar um sorvete para ela. Aí cheguei lá no Burger King, você que é lindo, gosta bastante de Burger King também, né? Então eu cheguei lá, comprei 2 sundaes, um de chocolate e outro de morango. Um para mim e um para ela. Aí eu cheguei para ela sem falar nada antes, né? Falei, Tainá, qual que você quer? De chocolate ou de morango? Ela falou assim, não, obrigado, não quero. Aceita, eu comprei para você. Aí ela pensou assim, escolhe você, depois eu pego. Não, pode escolher. Pra mim tudo faz. Aí ela pegou o de morango e eu fiquei com o de chocolate. Amém? Começou o estudo. Aí eu explicando o conceito da graça de Cristo, que é você dar o que a pessoa não merece, né? Aí eu falei, agora vamos colocar um exemplo aqui. Lembra que eu te ofereci o sorvete? Te ofereci o sorvete? Aí eu pedi pra você escolher. Imagine que você falasse assim, não, eu recuso. Eu não vou aceitar. Fica aí os 2 pra você, eu não quero. Imagina que eu vou aceitar, assim. Falei, como que eu me sentiria se você falasse algo assim pra mim? Eu não me sentiria mal? Ah, é verdade. Agora pense o contrário. Pensa assim, eu ofereci os 2 sorvetes pra você, escolhe um. Ah, eu quero os 2. Ou algo assim, ah não, eu quero outro sabor, eu quero de caramelo. Como que eu me sentiria? Estranho, né? Assim que Jesus se sentiu aqui. Mas olha só, Jesus ofereceu um presente para Pedro,
E ele primeiro recusa, depois ele abusa. Então, Jesus ofereceu só o lava-pé para ele. Era isso que ele precisava. Então a Tainá entendeu, ela avançou os estudos e ela conseguiu aceitar a graça. E hoje é uma discípula totalmente comprometida para Cristo, amém? Então, irmãos, o caso aqui de Judas é um caso bem triste, né? Porque ele era discípulo de Jesus, mas estava completamente imundo, sujo. Porque ele trairia Jesus. E já estava com esses pensamentos nessa ocasião aqui. O batismo é como receber um crédito de Deus. Eu sempre uso essa analogia. Você recebe um cartão de crédito e agora você tem que ser responsável pelo uso dele. Quando você recebe um cartão de crédito, você vai ter dívidas. Você tem que quitar essas dívidas constantemente, todo final de mês. Da mesma forma, quando você tem o crédito da salvação de Deus, você precisa fazer uma administração. Cada pecado é uma dívida que você tem que saldar, quitar. E Pedro aqui estava com um crédito limpo, mas Judas com o nome sujo perante Deus. Então, essa pessoa precisava se banhar de novo, precisava se restaurar. Então, irmãos, tomem muito cuidado. Tenham temor de Deus. Tenham temor de Deus. Tem essa pequena oscilação, como o caso da mola aqui, para que a gente não arrebente essa mola com Deus, amém? Continuando no versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Uau! Aqui Jesus mostra o terceiro tipo de consciência, a consciência humilde. Olha como ele é manso e humilde de coração. Ele dá o exemplo para que os discípulos imitem o seu exemplo e lavem os pés uns dos outros. Jesus está ensinando o conceito da servidão. Irmãos, nós como cristãos temos que aprender a servir os nossos irmãos, através do discipulado com os irmãos e através dos estudos bíblicos com os perdidos. Se você está nos visitando aqui hoje, nós queremos estudar a Bíblia com você, amém? Para que você seja limpo e bem com Deus. Então, irmãos, precisamos aprender com o caráter de Jesus. Jesus era um incrível líder porque um líder, presta bem atenção, um líder ele não é o topo da pirâmide. Pensa essa pirâmide invertida. O líder é a base, na ponta dessa pirâmide, e carrega toda a pirâmide nas costas. O líder, ele se comporta de maneira servil, como Jesus Cristo aqui. Foi muito legal ontem que teve uma ação do Mercy, que as pessoas foram doar sangue. Eu queria ressaltar dois irmãos muito valentes, o Luca e também o Valdir. Nesse momento eu estava fazendo um bate-papo na Centro Cultural Vergueiro, cheguei em casa e perguntei pro Valdir: e aí, Valdir, como é que foi a doação? Aí ele estava um pouco tenso ainda, por causa da doação. Ele contou a história. Basicamente, não só ele estava tenso, o Luca também, mas são homens valentes, estavam lá, vamos lá, estou pronto. É necessário, eu quero servir, eu quero ser um exemplo. Amém. Aí chegou lá na fila, ele perguntou pro Valdemar, o Luca perguntou pro Valdemar: Valdemar, quanto de sangue exatamente vão tirar de mim? Aí o Valdemar falou: mais ou menos 460 ml. Quanto que é isso? Um pouquinho mais do que uma lata de refrigerante. Uma lata de refrigerante? Amém? Jesus deu o sangue dele por mim, eu tenho que dar também por outras pessoas. Vamos lá. E o Valdir esperando, né? O Valdir era o próximo da fila. Aí o Valdir lá, meditando: amém, amém, vai dar tudo certo. É pra Deus que eu tô fazendo. Aí esperou o Lucas sair. O Lucas estava saindo assim, numa cadeira de rodas, totalmente pálida. Aí o Valdir olhou para ele assim. Chegou a vez do Valdir. Sabe que as enfermeiras sempre vêm às vezes com aquele papo para descontrair, às vezes até um papo furado, né? Inventa qualquer coisa para te distrair. Aí o Valdir sentou lá na maca. Ele não quis olhar, então ele ficou com um pano, e pediu para colocar um pano assim, e tava assim, eu só olhar a foto. Ele não queria ver o sangue dele saindo. Aí a enfermeira, tentando encorajar ele, falou assim: olha, entendeu que ele era peruano, né? Olha, pensa que você está em Cusco, você está subindo para Machu Picchu.
Aí o Valdir, não, mas Cusco é mais alto que Machu Picchu. Valeu a tentativa, amém? Mas eles foram valentes, eles conseguiram, amém? Palmas pra eles. Irmãos, temos que dar o nosso sangue para outras pessoas espiritualmente também. Vamos seguir o exemplo de Cristo, ser exemplo e chamar outras pessoas para serem exemplos também, amém? Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Caio. Estamos vivendo agora um momento de bênção na igreja. 5 batismos em 3 semanas. Vocês viram quantos batismos tivemos no mundo inteiro, aí nas boas notícias? Não impactou o seu coração ver a coisa acontecendo de verdade? 120 lá na Índia, etc, etc. Nossa, irmãos, isso é um privilégio. Mas quando vem esses momentos de bênção, a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo em provação, o que vem à sua mente? Sofrimento? Dor? Vou te dizer uma coisa, a bênção é uma provação também. Vamos comigo, Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos evitaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem nos céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Há uma batalha nos céus. Satanás e seu exército de anjos luta com Miguel e seu exército de arcanjos e anjos. E nessa batalha, Satanás é atirado e humilhado até a terra. No momento que isso acontece, muitos teólogos dizem que é o momento da cruz. Porque aqui fala que foi nesse momento em que houve a salvação. No versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Então, irmãos, aqui está se referindo até à época presente. Satanás está aqui na terra até os dias de hoje. E ele tem 2 papéis. Revisando, Satanás, ou dragão, é a antiga serpente chamada Diabo também. Interessante que fala que engana o mundo todo. Primeiro papel de Satanás: enganador da sua consciência. No versículo 10, quando fala que agora veio a salvação e o poder do reino de Deus, fala que foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Primeiro papel, enganador. Segundo papel, acusador. Satanás engana a sua consciência e Satanás acusa a sua consciência. Esses são os 2 primeiros pontos, lembra? Esse é o papel de Satanás, irmãos. Ele tenta, de alguma forma, cauterizar a nossa consciência. E aqui a gente vê também que o sangue do Cordeiro é o que nos purifica a nossa consciência. Amém? Interessante, aqui fala de celebração. Está tendo uma festa no reino dos céus por causa do testemunho dos discípulos, que é a mensagem se propagando por toda a terra. Isso que é o testemunho. É o que a gente está fazendo aqui agora. Fala que Satanás está aqui na terra e ele não gosta nada disso. Houve 5 batismos. E é muito animante porque hoje, nesse exato momento, a Nelza está sendo apresentada como nossa irmã em Cristo lá na Zona Leste. Amém. Amém? E ela é uma solteira que decidiu fazer de Jesus o seu Senhor. Muito legal também que na terça-feira, outra irmã nossa se batizou, que foi a Aline, que mora lá no Carrão. Ela faz pós-graduação e ela fez o curso de biblioteconomia. Então 2 adições em uma semana. Isso não anima vocês? Amém. Mas Satanás está irritado com isso. Satanás está muito bravo. Aqui fala, está cheio de fúria. Irmãos, quando a gente tem bênçãos, nossa mansidão, nossa humildade é provada. Nós não podemos nos exaltar muito.
temos que tomar cuidado, porque Satanás vai querer atacar o ministério. Ele vai querer ferir vocês. Satanás anda como um leão rugindo à procura de quem possa devorar. Eu quero sim animar vocês a festejar, mas tomar muito cuidado. Satanás ataca depois da vitória. Então isso é para deixar a gente cauteloso e precavido. Amém? Como que funciona esse processo de enganar e acusar? Isso funciona da seguinte maneira. Para a pessoa que tem consciência culpada, o pecado, a tentação já é pecado. Para a pessoa que tem consciência enganada, o pecado é só a tentação. Então tem um limiar entre a tentação e o pecado. Você é tentado, chega a um certo ponto que você está naquele limite entre tentação e pecado. Se você não está com a consciência equilibrada, você passa esse limite, você peca. Só que a pessoa que tem consciência culpada, esse limite está para trás. Para a pessoa que tem consciência enganada, está para frente. Então a gente precisa calibrar a nossa consciência para estar de acordo com a palavra de Deus. Amém. Exemplo. Vamos supor o pecado da impureza sexual. Se uma mulher atraente vem na minha direção e eu observo ela, presta bem atenção, atração não é pecado. Atração não é pecado, é algo de Deus. Deus quer que a gente se case, que consume a relação durante o casamento. Então só o fato de olhar e sentir atraído, isso não é pecado, isso é tentação. Uma pessoa que tem consciência culpada, ela olha assim e já acha que pecou, só porque sentiu atração. E aí por causa da falta de fé e da insegurança, entrou em pecado. A pessoa que tem consciência enganada, se ela observa a pessoa vir na direção dela, ela fala, atração não é pecado. E acaba entrando em cobiça, porque se dá a liberdade de pensar bastante sobre isso. Então aqui a gente pode ver um exemplo de uma pessoa que tem consciência culpada e enganada na mesma situação. De novo, a pessoa que tem consciência culpada pensa que a tentação já é pecado. E o contrário, a enganada pensa que o pecado é só tentação. Então a gente precisa aprender a identificar esse limite. É exatamente aí que Satanás atua. Amém? Então, irmãos, vamos agora ver com mais detalhes como se purificar de uma consciência culpada. Tem uma escritura em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não vamos para lá, tá? Só vou citar. Ela diz que existem dois tipos de pessoa na igreja. Então, a pessoa que é ociosa, a pessoa que é insubordinada e também a pessoa que é desanimada, a pessoa que luta com culpa. Temos que agir de forma diferente com cada uma das duas. Vamos ver como se purificar de uma consciência culpada. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Estão comigo? Sim. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vamos começar um pouquinho antes para pegar o contexto? O versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, irmãos, o que purifica a nossa consciência culpada quando a gente luta com insegurança é o sangue de Jesus, que a gente teve contato no batismo. Vamos ver alguns pontos práticos de como se libertar através do sangue de Jesus, ou seja, através dessa água aspergida. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4. Alguns pontos práticos. 1 Coríntios 4, do 3 até o 5. Então pensa aquela área que você tem na sua vida, que você está triste, que você não consegue vencer. Você fica inseguro, com culpa. Talvez você não consegue falar bem em público. Talvez você não consegue vencer a impureza sexual. Por que você fica tão preso a isso? A gente vai entender esse processo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Diz Paulo: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações.
Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Uau, irmãos! Paulo aqui ensina como você purifica de uma consciência culpada. A primeira dica que ele dá é não se colocar no lugar de Deus. Deixe que Deus te julgue, não se julgue. Em outras palavras, se perdoe. A palavra perdoar significa esquecer os seus pecados. Irmão, você teve contato com o sangue de Cristo no batismo. Não tem por que ficar se culpando. Deus já te perdoa. Deus não se lembra de nenhum dos seus pecados, se você permanecer fiel. Então não pense no passado, pense no agora. Aconteceu? Aconteceu. Bola para frente. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 3, do 13 ao 14. Tá bom. Filipenses, capítulo 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aqui Paulo ensina como você se liberta dessa culpa. Você simplesmente foca para frente, para o futuro, não pensa no que ficou para trás. Em outras palavras, para Deus não existe currículo espiritual. Nós temos uma notícia incrível, que a Michelle Lee e o Danilo se formaram, amém? Agora eles são engenheiros. Eles têm um currículo, eles têm um diploma ali. E eles podem usar durante a vida toda, até o fim da sua vida. Para Deus, quando você batiza alguém, quando você faz a vontade de Deus, quando você peca, isso não fica no seu currículo. Deus, ele esquece de tudo. Ele só quer saber como você está hoje. Amém. Se Deus pensa assim, você deve pensar assim também. Por que você vai ficar remoendo coisas que ficaram para trás e não avançar adiante? Deus já se esqueceu, irmão. Não existe currículo espiritual para Deus. Então, se você luta com culpa, pense isso, você está perdoado, se você é batizado. E aí pensa daqui para frente, e agora, o que eu preciso fazer para mudar? Amém? Então, dessa forma prática que Paulo ensina. Mas você já parou para se perguntar por que às vezes a gente fica preso na nossa culpa? Porque tem certos pecados que a gente não consegue vencer? Por que para nós fica esse histórico? Tem um provérbio que eu acho fantástico, muito incrível. É Provérbio capítulo 10, versículo 24. Vamos entender por que é tão difícil se libertar de um pecado quando você se sente culpado ou acusado por Satanás. Provérbio capítulo 10, versículo 24. Estão comigo? Amém. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. É legal de provérbio que tem muitas coisas práticas. Então, irmãos, aqui fala, o que o ímpio teme, lhe acontecerá. Já ouviram falar da lei de Murphy? Se você acha que alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. A pessoa que luta com culpa, pensa assim: eu acho que vou cair de novo nesse pecado, porque é a minha condição. Eu já caí 10 vezes nesse pecado de impureza, eu não vou conseguir me libertar. E aí cai mais ainda nesse pecado. Por quê? Porque aqui é uma promessa de Deus. Se você tem uma insegurança, se você teme algo, Deus, ele vai tornar isso a sua condição. Deus, ele abençoa dois tipos de fé: a fé positiva e a fé negativa. Se você tem fé que você vai mudar, não, eu não sou impuro, eu vou conseguir com Deus. Deus vai abençoar, vai falar amém, você se liberta do pecado. Mas se você fica com culpa, se você teme, está inseguro, é uma fé negativa. Você tem fé de que você não vai conseguir mudar. E aí Deus, ele atende. Então o que o ímpio teme, vai acontecer. E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se libertar de uma consciência culpada. Mas aqui fala também, os desejos do justo serão atendidos. Então, irmãos, é só você ter fé. Tenha fé nisso. Deus te vê de uma forma incrível. Com Deus você pode mudar. É só pensar, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa pura. E aí com esse pensamento, que é uma mudança de mente, ou seja, um arrependimento, Deus abençoa a sua fé e você se liberta. Essa forma de você lidar com a consciência culpada. Podem anotar aí também, eu não vou ler, mas em 2 Coríntios, capítulo 7, do 10 ao 11, fala da tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo causa remorso, culpa, insegurança, morte. Foi o caso de Judas.
Judas traiu Jesus, se sentiu tão culpado que ele se suicidou. Mas lembra que Pedro teve uma consciência humilde. Sim, ele também traiu Jesus, ele negou a Jesus 3 vezes, mas ele falou, não, isso é passado, agora eu quero ser o discípulo de Jesus. Essa é a tristeza segundo Deus, que te leva ao arrependimento. Amém? Só que tem o segundo tipo, que é a consciência enganada. Vamos para o nosso segundo ponto agora? Salmo 73, 6. Então é muito fácil você saber se você é culpado. Às vezes a maioria da igreja pensa assim, luta mais com culpa do que com engano, do que com arrogância. Mas uma pessoa que está enganada, ela não sabe que ela está enganada, porque ela está enganada. Então como você faz para libertar desse tipo de condição? Salmo 73, versículo 6. Então Satanás te engana. Como enganou Eva? Lembra quando Eva comeu do fruto proibido? A consciência dela estava enganada por Satanás. É assim que ele atua. Salmo 73, versículo 6. Estão lá? Por isso, o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Irmão, a pessoa orgulhosa é como se tivesse um colar. O que é o colar? O colar você não enxerga. Se eu tiver um colar aqui, eu não vou enxergar. Todo mundo vai ver o colar em mim. Da mesma forma, a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue enxergar com facilidade os seus pecados e o seu orgulho. Precisa de outras pessoas olharem esse colar do orgulho para poder ajudar o irmão. Quero deixar um desafio aqui para você, essa manhã. Quero que você chegue para uma pessoa próxima de você, que te conhece bastante. Se você é casado, fale com sua esposa ou seu marido. Se você namora, fale com seu namorado ou namorada. Ou, se você é solteiro, fale com o seu discipulador. E aí, pergunte para ele, em que áreas eu sou orgulhoso? Eu garanto, você vai ouvir bastante. Você vai ter muito o que ouvir. E anota e vê como você pode mudar. Então, irmãos, discipulado é a forma de ajudar as pessoas que têm consciência orgulhosa, enganada ou arrogante. Amém? Vocês têm que ter facilidade para aceitar a correção. A pessoa que é mansa, humilde de coração, quando ela recebe ajuda, amém, de forma mansa, com cuidado, ela quer mudar. Ela fala, obrigado por você ter me ajudado nessa área. Amém. E muda de postura. Vamos lá para Gálatas capítulo 6 para ver como proceder de forma orgânica aqui no nosso reino. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 ao 5. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui é a consciência enganada. Versículo 4. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Parece um pouco paradoxal aqui, não? Versículo 2 fala para a gente carregar o fardo uns dos outros. Mas o versículo 5 fala que a gente deve carregar a sua própria carga. É uma contradição? Não! O que fala aqui é o seguinte: nós precisamos ajudar os discípulos que estão fracos a crescer espiritualmente, a melhorar, e agora eles vão ter condição de carregar a sua própria cruz. O próprio Jesus no Getsemane não conseguiu carregar a sua cruz. Ele caiu, veio Simão de Cirene e ajudou Jesus a carregar a sua própria cruz. Nós também temos que seguir o exemplo e restaurar o irmão que é enganado, o irmão que é orgulhoso, com mansidão. O que ele fala com mansidão? Tomando cuidado para não ser tentado também. Porque às vezes quando vemos pecado nos irmãos, nós podemos ter uma postura crítica. Infelizmente já vi casos que o coração do irmão fica tão crítico que ele até se irrita com o outro irmão. É o seu caso? Tem alguém na igreja que você se irrita? Você não gosta de estar nem perto dessa pessoa? Eu quero chamar você a se arrepender desse pecado. A ver o pecado dessa pessoa, mas ajudar ela a se restaurar. Porque é um mandamento bíblico, é o que diz aqui. Restaure com mansidão, com amor, com compaixão dessa pessoa. Porque é muita hipocrisia, muita falsidade falar assim, aquele irmão me irrita, então eu não quero estar perto dele.
Se você peca, você não vai implorar por misericórdia para Jesus? Jesus, me perdoa desse pecado. Me perdoa por ter ido mal na prova, não ter estudado o suficiente. Você vai se comportar assim, né? Então por que não você se comportar dessa forma com o seu irmão que pecou contra você? Por que você quer a misericórdia de Deus se você não dá misericórdia para o seu irmão? Então, irmãos, vamos ter um coração puro para Deus e restaurar nossos irmãos com amor, com mansidão. Amém? Não vamos ter um coração crítico com eles. Porque senão aqui fala, é um engano. É um engano. E é dessa forma que Satanás atua no ministério. Amém? Então, irmãos, é muito importante a gente sempre usar o discipulado como ferramenta para ajudar as pessoas. É um presente de Deus. E aqui a gente vai para o nosso último ponto rápido, que é Romanos 12:3. Que é a consciência humilde. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ó, irmãos, então aqui o conceito equilibrado da mola, lembra? Seja justo, esteja na sua posição de equilíbrio na consciência. Não seja enganado, nem culpado. Não tenha um conceito além de si mesmo do que você deve ter, nem aquém. Tenha um conceito justo, de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Essa é a condição humilde e mansa. Então, mansidão é isso, é você ter um padrão equilibrado a respeito de si mesmo e também trabalhar para Deus com alegria. Me encanta muito o exemplo do Ricardo. Agora a gente tem 6 bate-papos lá na região sul e o Ricardo liderou um bate-papo na quinta-feira. E ao mesmo tempo teve um bate-papo do Augusto que fez um grande trabalho lá no ABC, amém? Amém! E o Ricardo foi lá na Paulista e compartilhou sua fé com o seu bate-papo. Irmãos, ele foi um grande exemplo de uma pessoa humilde. Ele chegou mais cedo, preparou o local para o bate-papo, comprou o chocolate da marca Lindt para os seus membros do bate-papo, para encorajar eles, amém? Serviu como Jesus serviu aos seus discípulos. O que mais que ele fez? Bom, aí quando o pessoal foi chegando, ele dividiu em duplas, ele liderou muito bem. Ó, você vai com você, fulano vai com fulano, vão compartilhar a fé. Aí eles conheceram uma menina, a Mari Rock conheceu uma menina. Então cada pessoa ali participou do bate-papo. Essa menina, ela estava procurando um emprego. E ela tinha feito uma entrevista momentos antes do compartilhamento. Ela só estava aguardando a notícia. Então, ela foi lá na direção do bate-papo e o Sr. Lee estava sentado ali na mesa e ele chamou ela para orar. Vamos orar para que Deus abençoe e você consiga um emprego. Amém. Era num salão de cabeleireiro, ali no shopping Grande São Paulo. Foi muito incrível porque aconteceu o bate-papo, o Ricardo fez um bate-papo incrível sobre Zaqueu e todo mundo ali participou. Até o Willi, que não é do bate-papo, foi lá servir. Então, o Ricardo, como um bom líder, ele incentivou cada um a ser um exemplo. A Mari compartilhando a fé, o Sr. Lee orando, o Willi participando como um elemento surpresa aí do bate-papo e o próprio Ricardo liderando muito bem. E foi incrível porque depois que aconteceu o bate-papo, a menina ficou muito grata e ela recebeu uma ligação. Nessa ligação, ela foi admitida para trabalhar no salão de cabeleireiro. Olha como é que é Deus. Ela falou, nossa, não foi coincidência, foi Deus que propiciou isso. Eu devia estar nesse bate-papo. Então, irmãos, eu quero que vocês se inspirem com o exemplo do Ricardo, de ter um coração humilde para Deus, de sim reconhecer que você não merece nada, mas não ficar culpado por causa disso, mas ficar grato porque Deus te deu a graça, e trabalhar forte para Deus, amém? Amém. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência diz quem você é, e sua reputação é o que as outras pessoas acham que você é. Olhe a si mesmo como Deus vê a você, um irmão ou uma irmã incrível para Deus. Seja humilde, manso de coração, e você vai glorificar muito a Deus com a sua postura, com o seu caráter, e para Deus seja glória. Amém. Amém.